Neste episódio, gravidade zero. Para mim, foi muito difícil conceptualizar um universo não existindo gravidade nele. Eu creio que o universo nunca poderia ser como nós hoje o conhecemos, porque os planetas foram formados através da gravidade. Todas as estrelas, todos os corpos atraem outros e por isso é que também crescem e são formados com o auxílio da gravidade. Os próprios buracos negros, que são corpos muito densos, também não poderiam atrair outra matéria, nem mesmo a luz, como o fazem. E, portanto, foi muito difícil para mim chegar a um universo em que não existisse gravidade. Comecei por admitir que o universo estaria como está e que o nosso planeta teria sido criado na mesma, mas depois pensei que, pronto, a atmosfera não teria sido criada não existindo gravidade, então voltei a admitir ainda a existência da atmosfera, só que os mares, os rios e a precipitação, a água, como é que poderia também funcionar, tornaria a vida muito pouco viável. Depois fui à Lua e tentei pensar mais no conceito na Lua, mas na Lua existe gravidade, a gravidade baixa. Eu acabei por desligar a gravidade da Terra, como se agora a gravidade se desligasse, mas a atmosfera se manteria estática e viveríamos numa espécie de uma bolha. Acho interessante tu partires desse princípio em que eu também fui um pouco ao funcionamento do universo e pensar como é que explicaríamos numa realidade em que a gravidade não existisse, que a Terra fosse redonda, porque sabemos que ela assim é, existe a atmosfera, porque a gravidade permite que assim seja e, portanto, estava com dificuldades em avançar neste tema partindo de um pressuposto em que a Terra nem seria redonda e tentei imaginar se ela seria um conjunto de peças, partículas de grande escala, um pouco ao molho. E depois também, além do que tu referiste, lembrei-me da questão de sermos um astro que gira em torno do Sol, porque este também tem uma força gravítica que nos põe em órbita, assim como a Lua está em órbita para a Terra por causa dessa mesma gravidade. Assumindo que não existia gravidade, seria difícil de explicar estas questões e dos dias passarem, temos várias estações do ano, temos o luar à noite. Acho que torna mais simples ou é melhor para o exercício que nós estamos aqui a fazer assumir que a gravidade da Terra é desligada e, portanto, podemos partir desse princípio, porque senão também há um conjunto de questões que eu não conseguiria responder desde já. Pensando também nos oceanos, se a gravidade não existisse dentro da Terra, ainda assim seria difícil de perceber como é que as massas de água estariam organizadas, como é que, sendo um planeta azul, entre aspas, como é que isto depois estaria organizado com a restante superfície terrestre. Pensei depois num paradigma mais da sociedade, da nossa vivência dia a dia, que andaríamos todos um pouco a flutuar. Quando fiz esse exercício de desligar a gravidade, eu comecei por pensar que prenderíamos as coisas ao chão. Foi a primeira coisa que eu pensei. Falaste nos oceanos, as massas de água também se deslocariam para aquilo que é a nossa atmosfera. Possivelmente teríamos grandes massas de água líquidas, poderiam-se formar nuvens na mesma. Admitindo que as massas de água se deslocariam líquidas para os céus, teríamos mais facilidade em ver o fundo do oceano, possivelmente até ver novas espécies e ver como é o fundo do oceano onde ele está hoje. Referiste a questão de nós prendemos as coisas ao chão, e isso foi uma das questões que eu fiz, que é como é que teríamos ao longo dos tempos construído as coisas que construímos, porque tudo o que nós fazemos é com o fundamento que a gravidade está lá. Desde uma coisa simples como urinar ou tomar banho, nós só o fazemos porque a gravidade nos permite que assim seja. Daí também pode escalar para a construção de edifícios. Nós pomos uma pedra sob outra pedra e assim se vai fazendo. E, portanto, não existindo gravidade, teríamos que repensar toda a questão existencial e habitacional e de infraestruturas, porque teria que ser feito com outro princípio, que nós, vivendo nesta realidade, certo, teríamos conseguido atingir. Noutro aspecto também que eu pensei que está relacionado numa tarefa tão simples quanto dormir, porque nós dormimos, deitamos, graças à gravidade, é só encostar-nos. Para dormir teríamos que, se calhar, imaginando um pouco locais onde as pessoas são agarradas à cama, seria algo do género em que nós vamos para o quarto, amarramos à cama, na verdade como fazem os astronautas nas aeronaves espaciais. Estavas a falar das coisas se desprenderem. Uma coisa engraçada é que as árvores e as casas ficariam todas no mesmo sítio. Mas nos casos das árvores, por exemplo, aquelas que têm fruta, a fruta acabaria por flutuar, não cairia no chão e, portanto, como é que nasceriam novas árvores daquelas espécies? Há muitas coisas que poderiam deixar de existir por este facto, ou se nós não intervíssemos.
creio que também os insetos e os animais poderiam biologicamente ao longo do tempo também e evolutivamente desenvolver mecanismos para se prenderem a objetos e a coisas, assim como nós possivelmente também o faríamos e teríamos se calhar mais facilidade no imediato através do desenvolvimento da tecnologia. Iríamos também ser mais altos, porque não tínhamos a ação da gravidade a exercer sobre o nosso corpo, também mais fracos, porque o desenvolvimento muscular não seria tão grande, mas também não necessitaríamos de um grande desenvolvimento muscular para fazermos coisas. Os pesos ficariam todos muito leves, os pesos físicos. Iríamos ter também novos tipos de construções, talvez construções mais altas, construções a flutuar. Poderia também ser mais fácil de construir, exatamente por o peso não ser uma realidade. No entanto, seria mais difícil de as controlar também, e penso até em termos de desportivos. Uma bola de futebol seria muito difícil de controlar sem gravidade. Basicamente seria imaginar o mundo dentro de uma nave e tudo o que nós vivemos no nosso plano horizontal como se estivéssemos em gravidade zero, como nós podemos ver nos filmes e que eles tentam retratar. O desporto foi uma coisa que eu pensei, porque eu pus-me a pensar em diversos desportos e todos eles, tal como a nossa vivência do dia-a-dia, partem do princípio que existe a gravidade no futebol, no voleibol, no golfe, na própria natação. Seria muito engraçado tentar imaginar estes desportos sem essa capacidade. Nós precisamos de impulsão para nos deslocarmos a algum sítio. Portanto, um campo de futebol teria que ser um sítio com pegas e com sítios onde os desportistas aplicam uma força para tentar se deslocar a uma bola, e isto noutros desportos seria idêntico. No fundo, a nossa vivência poderia existir face a um referencial tanto de pernas para baixo como de esquerda para a direita. Nós não teríamos que viver com os pés para o chão, nós podíamos viver, se quiséssemos, da esquerda para a direita. O referencial seria sempre o nosso ponto de vista e não onde o peso é aplicado. Portanto, poderíamos ter duas casas a habitar uma em cima da outra e as pessoas a visitarem o vizinho de cima dando apenas a volta. Isso é interessante, eu não tinha pensado nisso, porque realmente nós perderíamos um bocadinho a nossa referência. Se calhar nós iríamos tentar viver de acordo com o mesmo referencial de hoje, mas há bocado também, quando falei nas novas construções, eu não me tinha lembrado disso, e poderíamos ter casas umas por cima das outras a bater com o telhado uma na outra, e realmente não seria algo de estranhar, até pelo desenvolvimento da própria arte e da arquitetura. Traria novos desafios, mas também imensas possibilidades de criação. E não só de criação, porque mesmo em termos habitacionais e de organização da população, nós teríamos centros habitacionais ainda mais densos, porque nós poderíamos organizar as coisas, ocupar ainda mais o espaço, não apenas ao nível do solo e fazer construções na vertical, mas lá está, podíamos fazê-las em vários patamares horizontais, podíamos fazê-las na vertical e na horizontal, podíamos ocupar o espaço até onde existisse ar e atmosfera que nos permitisse fazê-lo. Outra ideia que ainda me saltou à cabeça foi o facto de nós perdermos o receio de nos encontrarmos junto a uma falésia ou uma arriba, porque lá está, este salto que nós poderíamos ter medo de fazer deixaria de existir, e nós poderíamos, se quiséssemos saltar sobre uma ponte ou tentar mergulhar numa piscina, e para isso podia ser até de baixo para cima. Se não existisse gravidade, a maçã nunca teria caído, muito menos na cabeça de Newton.